Bom, boa tarde então. Seja bem-vindo aí, Maísa, seja bem-vindo, Vander. Vamos iniciar então mais uma mentoria. Mentoria agora com o intuito de fazer uma revisão com os assuntos aí pertinentes à prova da ESA, né? Quem puder consultar, veja no YouTube ou então numa futura consulta aí, tá bom? Se alguém tiver alguma objeção com o uso desses vídeos, pode falar, senão vou iniciar a mentoria. Alguma objeção? Não, senhor. Não? Senhor. Tranquilo, então. Vamos lá, então, moçada. Eu vou mudar minha tela aqui e aí a gente vai, então, escrever um pouquinho, falar um pouquinho aqui sobre esses assuntos aí da prova, que provavelmente esse assunto cairá amanhã lá para vocês, tá bom? Vamos lá, então. Beleza, moçada. Estão vendo aí meu quadro aí? Sim. Sim. Beleza, então, vamos lá. Então, vamos lá, então, moçada. A ideia aqui é a gente falar um pouquinho sobre aí os assuntos pertinentes à fonética, né? Então, o primeiro assunto que nós vamos trabalhar aí, então, seria a fonética, tá bom? Ok. E o que que eu preciso aí saber da fonética para a ESA? Moçada, a fonética para a ESA não é um negócio de 7 cabeças, tá bom? Mas ela tem o seu padrãozinho. Então, o que que ela gosta geralmente? Ela gosta de trabalhar, por exemplo, separação silábica, tá? Então, é interessante relembrar alguns conceitos de separação silábica. Para isso, eu tenho que ter noção de alguns elementos, né? Como o que é um tritongo, o que é um ditongo, o que é um hiato. Lembrar que ditongo e tritongo não se separam, e o hiato é sempre separável. E aí, então, fazer aquele tipo de separação em cima desses elementos vocálicos, ok? Só que nós temos também encontros consonantais. Temos encontros consonantais que são separáveis e temos encontros consonantais que são inseparáveis. Também temos que ter a noção de como separar esses elementos aí. E relembrar daquele grupinho inicial de frase, que é o GN, o PN, o PS, o MN, que no início ali da oração, no início da palavra, eles são inseparáveis, ok? E é claro, né? O que mais pega aí, que sempre tem cobrado na parte de separação silábica, é separar prefixos, tá? E aí a gente tem que relembrar algumas regras aí. Então vamos lá, né? Vamos falar primeiro um pouquinho, relembrar alguns conceitos, né? Então, dos encontros vocálicos, dos encontros. E especificamente os encontros vocálicos. O que que nós temos aí de encontros vocálicos? Nós temos o ditongo, nós temos o tritongo e nós temos o hiato. E aí o ditongo, se vocês se lembram, ele pode, né, ser dividido em ditongo crescente, ditongo decrescente, ditongo oral e ditongo nasal. Então é sempre aquela ideia de eu ter, por exemplo, semivogal mais vogal ou vogal mais semivogal. Se eu tenho semivogal mais vogal, eu tenho o tal do ditongo crescente. Então eu saio de um som fraco para um som forte. Se eu tenho vogal mais semivogal, então eu tenho o tal do ditongo decrescente, que eu saio de um som forte para um som fraco. E ainda tem aquelas situações de eu ter sinais de nasalização ou não para chamar de oral ou nasal. Então eu poderia colocar aqui nessa relação, exemplo aqui, ó, pão. Poderia colocar pai. Poderia colocar aqui mãe. Ok? E aí a gente então tem essas definições, ó, pão, por exemplo. Se eu for olhar ali a constituição do pão, eu tenho vogal mais semivogal. Então, ele é um ditongo decrescente e tem um tio em cima, né? Então, ele é decrescente nasal. Pai também é outro decrescente, só que agora decrescente oral. Mãe também é outro decrescente nasal. Mas eu tenho aí, né, algumas designações, por exemplo, algumas palavrinhas complicadas, como história, por exemplo, ó. Por que que essa palavrinha a gente considera como uma palavrinha complicada? Porque no final dela aqui, ó, eu tenho o que nós chamamos de ditongo crescente oral. E aí a gente vai então entender que lá na separação silábica eu poderia ter uma segunda escolha para essa separação. Beleza? Tranquilo? Moçada, só lembrando, a qualquer momento aí pode interromper, tá? Eu não estou vendo vocês, né? Então fica difícil saber se vocês estão com dúvida ou não, tá bom? Então, mas a qualquer Ô, momento aí, professor, pois não. nessa dúvida mesmo que eu quero tirar em relação à acentuação, a separação dos ditons na última, Tá bom, deixa eu só terminar tá aqui o bom? raciocínio dos demais aqui e a gente já parte ali para a ideia da separação, pode ser? Pode ser, pode ser. Tá bom, mas é que eu tô falando assim, por exemplo, eu tô falando aqui de história, então se o que eu estiver falando aqui nesse momento for algo que vocês queiram interromper, interrompa, tá? Não tem problema não, é porque como eu não estou vendo vocês, fica difícil saber se vocês estão com dúvida ou não, tá? Mas a sua dúvida é durante a separação, não o que é a classificação de um ditongo, certo? Isso, é que eu Então, por sempre isso que eu, fico por na isso que eu dúvida. falei, já vou falar da separação, então aí a sua dúvida eu vou tirar, Ok, já chego lá.
Tá bom? E aí, só relembrando, né? O tritongo, né? O tritongo tem que ser semivogal mais semivogal. Como essa constituição aqui é fixa, ela não muda, então não tem lógica você dizer que um tritongo, por exemplo, é crescente ou decrescente. Não tem lógica isso, né? Então ele é só um tritongo oral ou um tritongo nasal. Então eu tenho aí, por exemplo, né, na ideia do tritongo, os mais comuns aí, o Paraguai, por exemplo, né? Paraguai, né? Então aqui, ó, você vai ver que eu tenho o que eu falei aí, ó, a semivogal, a vogal e a semivogal. Mas eu tenho aqui, por exemplo, né, o minguam, né? Minguam, ok? Esse minguam, aqui eu vou ter, ó, semivogal mais semivogal. Ah, mas eu tenho um M lá no final. Aí a gente vai discutir também esse tipo aí de construção que às vezes cai em prova também, tá? E o hiato, que aí você vai ter sempre na situação do hiato, vogal mais vogal. E aí, por ser vogal mais vogal, uma vogal fica na sílaba, outra vogal fica na outra sílaba. Isso aconteceria, por exemplo, com lua, né? Ok? Então aqui você vai ter uma vogal mais uma vogal. Então essa é a ideia aí dos encontros vocálicos, né? Então, sempre que eu tiver essa ideia do encontro vocálico aí, eu tenho que lembrar que desses encontros vocálicos que eu estou mostrando para vocês aqui, os inseparáveis são ditongo e tritongo. São inseparáveis. Então, eles nasceram para não serem separados. Porém, a gente vai entender que pode haver uma mudança em relação ao ditongo crescente oral na última sílaba, ok? Depois nós temos também ainda, né, nessa ideia da fonética aí, ok? Então ainda com a nossa fonética, Professor, pois não. o Vander saiu e ele quer entrar de novo. Beleza, então, vamos continuar aqui então. A ideia aqui que eu estava falando, então, próxima ideia nossa aí seria com relação a algumas consoantes, né? Também a gente tem que saber aqui a separação em relação à consoante. E o que eu tenho que saber em relação à consoante aí será que ela é encontro consonantal separável ou ela é um encontro consonantal inseparável, que a gente chama de encontro consonantal perfeito, né? Então eu sei que quando eu falo de consoante, dos encontros consonantais, eu vou ter duas possibilidades: os inseparáveis e os separáveis. E aí, nessa rela, você vai ter, por exemplo, o que nós chamamos de perfeito, né? Que é qualquer consoante seguida de R ou L. Então, por exemplo, se eu tenho lá a palavra glória e fosse querer separar isso aqui, eu sei que esse GL aqui eu não vou conseguir separar, né? Então, eu vou ter lá glória, ok? Depois eu tenho, não sei se vocês lembram que eu falei do PN, de pneu, por exemplo, ou pneumático, só para a gente entender mais sílabas aqui, né? Pneumático. Eu tenho PS, de psicose. Eu tenho GN, de gnóstico. E eu tenho também o MN, de mnemônico. Então, o que eu sei desse PN, PS, GN, MN? Eu sei que quando eles são iniciais, tá? Iniciais da palavra, eu não consigo separar. Então, esses elementos aí eu tenho que raciocinar, ok? Então, só relembrando aqui, foi rápido, né? Um remember rápido do que é ditongo, do que é tritongo, do que é hiato, que ditongo e tritongo são inseparáveis, o hiato sempre separável, e que quando eu falo de encontro consonantal, então, eu vou ter aí a ideia de possibilidades de ser separável ou de ser inseparável. Outro camaradinha que a gente tem aí que raciocinar também para separação silábica, ok? São os dígrafos. Esses camaradas aqui também, eu tenho que raciocinar com eles. Mais uma vez, eu vou ter dígrafos que são consonantais, e eu vou ter dígrafos aí que são vocálicos. E aí os dígrafos consonantais que a gente está acostumado é o RR, o SS,
o LH, o NH, o GU, o QU, né? O SC, S cedilha. E os vocálicos são as vogais seguidas de M e N, né? On, en, in, Então, esses camaradas aí, eu também tenho que tomar cuidado, porque no caso dos dígrafos consonantais, como RR, SS, SC, esses camaradas aí, eles são separáveis. Então, se eu tenho lá, por exemplo, carro, né? E eu quiser separar esse camarada, eu consigo separar dessa maneira. Se eu tenho lá, por exemplo, piscina, então eu vou conseguir ter lá, ó, Então, são os que nós chamamos de dígrafos consonantais separáveis, mas eu tenho, por exemplo, malha, onde LH é um dígrafo, porém consonantal, mas ele não é separável, né? Então, se eu for separar malha, ela deveria ser separada assim, ok? Beleza? E aí, então, nós temos aí propriamente dita as dicas que nós vamos trabalhar agora de separação de sílabas, né? Separação de sílabas na oração, ok? Belezinha? Antes de mais nada, né? Deixa eu cumprimentar quem chegou aí. O Pedro chegou, né? O Pedro Afonso e o Vander retornou. Sejam bem-vindos aí, uma boa tarde a todos. Bom, vamos lá então, moçada. Dentro desse conceito, dentro desse contexto aí, o que vocês têm de dificuldade aí com separação silábica? O que vocês, na verdade, na prática, né? O que vocês têm que saber aí da separação silábica? Relembrar, moçada, que existem certas pegadinhas aí para separação de sílaba. E que pegadinha é essa? Vamos lá. Então, vamos lá. Como é que eu separaria essa palavra aqui, ó? Como eu separaria essa palavra aqui? Vamos ver se vocês lembram disso aí. Agora o pessoal pode interagir aí, por favor. Isso, vamos lá. Colé. Co, tracinho, lé, tracinho, jô. Essa seria a primeira separação que você faria. Por quê? Porque o final dessa palavra é ditongo, não é hiato. Tanto é ditongo que se eu perguntar para você por que colégio é acentuado, você me responderia o quê? Colégio, qual é a regra de acentuação para a palavra colégio? Paroxítona terminada em ditongo. Olha aí, ó, paroxítona terminada em ditongo. Então, o que eu tenho no final ali é um ditongo, correto? Só que a gente sabe que ditongo oral crescente na última sílaba. Então, ele é um ditongo muito particular. Ele é um ditongo muito específico. Ele tem que ser crescente, ele tem que ser oral e ele tem que estar na última sílaba. Então, quer dizer que colégio também poderia ser separado assim, ó. Co, lé, gi, o. Ao mesmo tempo que eu estou vendo colégio como um trissílabo, eu também poderia entender que colégio é polissílabo, mas eu vou ser bem franco para vocês, para a gente relembrar. É possível fazer isso na separação silábica. Se a banca te perguntar por que colégio é acentuado, colégio não é acentuado por ser proparoxítona. Colégio é acentuado por esse motivo aqui, ó. O motivo de ser uma paroxítona terminada por ditongo. Então, isso vai acontecer também com essa palavra aqui, ó. História. Ok? Da mesma maneira, vai ficar Iriá. No primeiro momento, essa é a melhor separação. Essa é a melhor separação. Mas, porque eu tenho no final dessa palavra um ditongo crescente oral, eu também poderia ter como a. E aqui estaria a regra de acentuação dela, né? Por ser uma paroxítona terminada por ditongo e não por ser uma proparoxítona. Então, isso tem que estar muito bem claro para vocês. Perfeito? Tranquilo, Maísa? Tirei sua dúvida? Sim, professor. Ok, então, só que claro, né? Cuidado que tem palavras que nasceram hiato, né? E aí, por exemplo, eu tenho que tomar cuidado com pegadinhas, né? Essa palavra aqui, por exemplo. Como que eu separaria essa palavra aqui? Distancia. Ou distância. Vai falando o tracinho para mim aí. Distan. Não, diz. Tracinho, tan. Vamos lá. Diz, tracinho, o que mais? Tan, né? Tan. Tracinho, o que mais? Si. Si. Ou cia.
Você que tá me respondendo agora. E aí, põe o tracinho ou não? Põe o tracinho ou não? Não, não. Não? Acho que Ponho. não. Preste Porque é atenção. decrescente? Hum. Não. Olha a diferença aqui, Maísa. Tem uma diferença aqui, ó. Percebeu? Ah, O sim. que está escrito lá em cima é o verbo distanciar. Então, ele distancia. Tá vendo? E embaixo é o substantivo distância. E aí não tem para onde correr. Esse sim seria distância. Tá vendo? Porque ele seria uma paroxítona terminada por ditongo, enquanto que o de cima lá não tem acento, tá vendo? Porque lá também é paroxítona, mas lá é hiato, lá é distancia. Então a sílaba tônica no Hum. outro, ela tá aqui, ó. A sílaba tônica dele tá aqui. Enquanto que nesse outro aqui, ó, a sílaba tônica dele tá aqui. E isso torna as duas palavras paroxítonas. Só que uma é merecedora de acento, que é a distância, e a outra não é merecedora de acento, que é o distancia. Então, cuidado com as pegadinhas de concurso, tá bom? Por quê? Porque no caso do verbo distanciar, tá vendo? Não é o verbo distanciar, é o verbo distanciar. Então, se eu estou usando como verbo essa palavra, ela nasceu hiato e não ditongo. Agora, o derivado do verbo substantivo abstrato, a distância, aí esse nasceu ditongo. Ok? Da mesma maneira seria, por exemplo, você separar a palavra melancia. Como é que você separaria melancia? É o si, tracinho A, né? Isso, né? Por quê? Porque ninguém fala melancia, né? Ninguém vai falar melância. Como é que você fala? Melancia. Então, essa criança aí seria, para nós, a ideia de um hiato, nascido um hiato e não um ditongo, ok? Beleza? Tranquilidade? Prossigamos? Mais alguma Sim. dúvida só nesse contexto aqui, entre hiato, ditongo, porque é a maior dificuldade, né? Lembrando que o tritongo não vai se separar, ok? Cuidado lá com a palavra papagaio, a palavra meio, né? Aquela classificação que nós já vimos. Mas aqui, ó, eu chamo atenção também ainda, né? Falando aqui um pouquinho falando um pouquinho aqui de fonética, eu chamo atenção também num outro tipo de separação, que é a separação, como eu falei ali, ó. Então, como é que eu separaria essa palavra aqui, né? Ó, gnóstico. Eu vou separar como gnóstico. Veja que eu não consigo separar esse encontro GN, que está aqui, ó, no início de frase. Mas, se a palavra fosse agnóstico, aí a separação ficaria, né? Agnóstico. E aí você observa que por ele não ser mais inicial, o grupinho GN pode ser separado. E isso vai se aplicar para o PN, para o PS, para o MN, da mesma maneira, tá ok? Outra preocupação que vocês têm que ter é isso aqui, ó. Como é que eu separo essa palavra aqui, ó? Como eu separo isso aqui? Lembrando que todo mundo pode participar. Isso, todo mundo pode participar, Tracinho. tá? Tá bom? Vamos lá, como é que ficaria? Tracinho, Bor. Su, tracinho, bo, tracinho, fi, tracinho, cial ou cial? si, tracinho, al. Isso, si, tracinho, al, porque isso aqui é um hiato no final, né? E como é que eu separaria essa aqui, ó? E agora? Sub, tracinho, ter, Sub, tracinho, ter, tracinho, tracinho, rã, tracinho, neo. Tá vendo? Subterrâneo. Subterrâneo ou subterrâneo? É neo. Ele é um neo. ditongo. Mas lembrando que eu poderia considerar novamente, né? Se é um ditongo, tá vendo? Ele é crescente na última sílaba, né? Ou, né? A melhor ideia aqui seria talvez tratá-lo como hiato, ó, subterrâneo. Tá vendo? Subterrâneo. Não.
que é o ele sobressai. Então, ditongo oral crescente, mas podendo ser separado na última sílaba, ok. Porém, todavia, entretanto, eu chamo a atenção para o seguinte, ó. No primeiro momento, os dois prefixos aqui são iguais, ó. Eu vou ter o prefixo sub, né? Deixa eu destacar aqui com outra cor, ó. Esse prefixo aqui, ó. Tá vendo? Esse é o prefixo que eu utilizei no primeiro momento, assim como eu estou usando esse mesmo prefixo aqui, ó. E por que que no primeiro momento eu separei o prefixo lá em cima e agora não? Vocês lembram a regra? A segunda inicia com vogal? Isso aí, a ideia é essa, tá? Se a palavra, né? Porque aqui é emprego de prefixo, né? É separação quando você tem prefixo. Se a palavra inicia, ou seja, eu tenho prefixo, e o prefixo ele serve para ser anexado a uma palavra. Se essa palavra que eu vou anexar ao prefixo, ela começa por vogal, som vocálico, eu sou obrigado a quebrar o prefixo. Mas, se a palavra que eu quero agregar o prefixo começa por consoante, então eu não faço nada. Essa é aquela brincadeira lá que a gente fala, né? Se transa, separa, se não transa, não separa, né? Que no caso seria aqui, ó, como tá vendo? Za, tlan, ti, co. Ou trans, pa, ren, te. Ok? Então, observe que a mesma coisa, né? Eu tive que quebrar o prefixo aqui, ó, por causa desse som vocálico que está aparecendo aqui, enquanto que o prefixo ficou inteirinho aqui por causa do som consonantal que está começando aqui. Então, isso você vai usar naturalmente aí para os prefixos, tá? Então, se o seu prefixo está agregado a uma palavra que tenha início por vogal, na separação silábica é natural você separá-lo, e se está começando por consoante, é natural você não separá-lo, ok? Então, isso vai acontecer com bisneto, com bisavô, ok? Com advogado. Agora, cuidado, né? A gente tinha uma palavrinha pegadinha, né? Que palavrinha pegadinha era essa? Lembra dessa aqui, ó? Lembra dessa aqui, ó? Como é que eu separo essa palavra aqui? Sublinhar, Sub. Que mais? tracinho, Tracinho, que mais? lim, Li, tracinho, não, lim, jamais. jamais. Jamais, porque isso aqui, ó, é aquele dígrafo consonantal inseparável, Ah, verdade, né? né? Esse NH aí, assim como o NH, o LH, o CH, né? Esses aí não se separam. Então, eles são dígrafos consonantais inseparáveis. Então, como é que eu vou separar? O sublinhar é sublinhar. Mas qual é a pegadinha com essa palavra? A pegadinha com essa palavra vem aqui, ó. Porque enquanto em sublinhar está nítido que o radical é linhar e o prefixo é sub, na palavra sublime não há prefixo. Então aqui eu vou poder separar normalmente me, tá bom? Então essa palavra aí não tem prefixo. Ela é a própria palavra. Então por isso que aqui eu posso ter aquela separação ali, porque não há prefixo ali. Enquanto no sublinhar, eu respeito a regra, né? Ou seja, depois do prefixo sub, o que está aparecendo para mim ali é um som consonantal. Então não tem por que eu quebrar aquele prefixo ali, ok? Então isso aí seriam as principais regras aí que eu considero importante aí para você relembrar na separação silábica, ok? Que mais que a gente pode aí falar ainda sobre fonética, que com certeza vai ser mencionado ou poderá ser mencionado para vocês na prova amanhã? É a acentuação gráfica, moçada. Com relação à acentuação gráfica, dúvida? Só está tranquilo. Tranquilo? Então, essa tranquilidade me preocupa, né? Por quê? Porque eu tenho várias regras. Então, mas vamos lá. O que a ESA gosta de fazer, e vocês têm que tomar cuidado, é aquela situação da palavra com a terminação, né? Então, eu tenho regra lá, por exemplo, do monossílabo, né? Monossílabo terminado em A, terminado em E, terminado em O, seguido ou não de S. Mas cuidado que as oxítonas também, que terminam em A, terminam em E, terminam em O, seguido ou não de S, levam acento, e mais as oxítonas que terminam em EM, ENS. Então, cuidado para não confundir as coisas, tá bom? Embora a terminação seja semelhante de
café e fé, por exemplo, de cajá e já, por exemplo, não é a mesma regra, porque um é relacionado a monossílabo tônico, o outro é relacionado ao oxítono. Então, cuidado com essas pegadinhas que podem ser feitas aí pela ESA, tá ok? Depois aí a paroxítona é do Niris Luncsus, né? Então, lembre-se sempre do Niris Luncsus anditongo PS. Lembrando que ainda tem OM e ONS, mas são os principais elementos aí para vocês, tá? E também, aí depois vem aquelas regras mais específicas, né? Por exemplo, quando é que eu acentuo o hiato? Vamos lá, se tá tranquilo para vocês, como é que eu acentuo o hiato? E aí, moçada? É aquela regra do I e o Isso, é o hiato, né? Então, como é que eu acentuo o sim. hiato? Quando tá seguido de S, eu tiro pelo meu nome, né, professor? Tá bom? Tira pro seu nome, tá bom? Mas vamos lá, ó. Por exemplo, eu tenho aqui a palavra juiz. Por que juiz não vai acento? Qual é a regra para juiz não levar acento? É por causa do Z? É porque, né, o I do hiato tônico não está sozinho, lembra? Sim. Para eu acentuar, o I ou U tônicos de um hiato tem que estar sozinho. Tanto é que juiz não tem acento, mas se eu colocasse o plural, levaria acento na hora, né? Porque quando você for separar, você vai ter juízes. Então, o Z foi para outra sílaba. A mesma coisa acontece aqui, por exemplo, com cair. Cair não vai levar acento. Esse não tem nem como eu tentar tirar daqui, né? Então, a cair não vai levar acento. Por quê? Porque não está sozinho. Mas, eu tenho aqui, por exemplo, a palavra balaustre. Balaustre vai levar acento normalmente, porque embora o U não esteja sozinho, ele está acompanhado de S. E o S não tira o acento do hiato. Agora, cuidado, eu tenho isso aqui, por exemplo. Ó. Por que rainha não leva acento? Assim como também moinho, né? Por que esses aí não levam acento? NH? Por causa do NH. Então, o NH, mesmo ele estando na outra sílaba, ele retira o acento do hiato, né? Então, ele vai embora, beleza? O que mais que eu preciso saber aí? Por exemplo, se eu tivesse essa palavra aqui, ó. Sucuúba. Por que sucuúba não leva acento? E agora, por que sucuúba não leva acento? Porque não tem o S? Não, porque dobrou a sílaba do hiato, dobrou a vogal do hiato. E toda vez que você dobrar a vogal do hiato, não leva acento. Então você tem lá, por exemplo, vadiice, né? Tá vendo? Vadiice. Também não vai levar acento, porque você dobrou a vogal do hiato, ok? Então eu tenho que ter isso em mente, de que se eu não tiver nenhuma dessas situações que eu acabei de mostrar que tiraram o acento do hiato, ele vai levar acento normalmente. Mas cuidado com novas ou palavras que estão aí direcionadas à nova regra, né? Então, por exemplo, eu tenho aí a palavra baiuca. Vai acento ou não? Eu pus acento ali, mas eu estou perguntando, vai acento ou não? Sim. Vai acento, né? Por que vai acento? Porque o bai vai ficar numa sílaba só. Aí vai virar hiato. Aí vai virar hiato, né? Beleza? Mas esta palavra não leva mais acento, por causa da nova regra. E o que a nova regra diz para vocês? Se a sua sílaba tônica do hiato está na posição, essa é a tônica, né? E a tônica sendo a penúltima, isso aqui diz para mim que eu tenho uma paroxítona. Então, essa sílaba agora, para mim, tornou-se perigosa se antes da sílaba tônica do hiato tiver um ditongo oral decrescente. Se eu tiver um ditongo oral decrescente, não se acentua mais. Essa é a nova regra. Bom, perdeu aí o acento pela nova regra. Então, é o hiato antecedido por um ditongo oral decrescente. E tem que ser assim, tá? Ditongo oral decrescente. Porque se eu tiver, por exemplo, essa palavra aqui, ó. Guaíra. Guaíra, agora o acento de Guaíra tá certo. Por quê? Porque embora eu tenha ali a posição da tônica como paroxítona, que é o que nós vamos entender agora para o hiato como a posição perigosa, só que o que está antecedendo aqui agora a sílaba do hiato não é um ditongo oral decrescente, e sim um ditongo oral crescente. Então não vai sair o hiato daqui, né? O acento vai ficar. Outra palavrinha que nós usamos foi essa aqui, né? Tuiu, né? Tuiu. Isso. Tuiu. Então aqui agora vai levar um acento também. Ah, professor, mas legal.
Aqui agora, ó, eu estou com ditongo oral decrescente, ó. Esse ui, né? Esse ui que você tá vendo aqui, ó, na verdade não é ui, né? Que se fosse ui ele seria crescente, é ui. Então, aqui eu tenho um ditongo oral decrescente, porém, a sílaba tônica mudou de posição. A tônica agora aqui para mim diz que eu estou com uma oxítona. Opa, então não quebrou a nova regra do hiato. Eu permaneço com o acento do hiato, por quê? Porque agora eu tenho aí embora seja ali um ditongo, né, decrescente oral, mas ele não está na posição de paroxítono, né? Ele está na posição de oxítono, então não quebra o acento, ok? Belezinha? O que mais, moçada? Credelevé, lembra do credelevé? Elas dobram? Dobram, continuam dobrando E, né? Só que perderam o acento circunflexo, tá ok? Então, Sim. continua dobrando E e perderam o acento circunflexo. Beleza. Então, a mesma coisa aconteceu lá com os verbos terminados em OA, né? Voar, magoar, enjoar. Vai continuar dobrando O lá, mas também perderam o acento circunflexo. Lembra do grupo El, Ei, Oi? Sim, O que aconteceu com o grupo El, Ei, Oi? perdeu a acentuação também. Quando? Qualquer momento? Não, Quando? eu lembro dos exemplos, que quando o Algebóia, Assembleia, Aham, então, por exemplo, céu tem acento? Céu tem. Céu tem Céu acento. continua com acento. Ele é um monossílabo, Troféu. né? Troféu tem acento? Troféu também continua com acento. Troféu continua com acento. Ideia. Ideia não. Ideia não. Assembleia. Não. Se a Assembleia tiver acento, não é de Deus. Isso, né? E aí nós temos aqui, por exemplo, e Destroyer. Também não. Destroyer tem. Tem? Esse eu não lembrava. Tem, mas não pela mesma regra. Tem porque ele se tornou uma paroxítona terminada em R. Então essa aqui é a pegadinha. Destroyer não é mais acentuado pela regra do El, Ei, Oi. Então isso ele segue. Então assim como ideia, assim como assembleia, Destroyer não merece acento. Só que Destroyer é uma paroxítona terminada em R. Então ele vai manter o acento, mas não por causa do El, Ei, Oi, e sim por ser uma paroxítona terminada em R. Então cuidado com as pegadinhas da ESA. Aquela ideia de mesma regra. Então Destroyer, por exemplo, ele poderia ser mesma regra de fácil. Ele poderia ser mesma regra de caráter. Tá vendo? Por quê? Porque todos são acentuados por serem paroxítonas que terminam por niris, lung, susão, and, tongo, ps, ok? Então tomem cuidado estejam firmes aí nas regras de acentuação gráfica. E a última aí para a gente, né, bater o martelo aí com relação a regras aí de acentuação, os verbos ter e vir. O que eu preciso saber disso aqui? E agora? No plural, Isso aí é eles são acentuados. Isso aí é chamado de quê mesmo? Acento? Diferencial? Acento diferencial. Então, enquanto eu tenho aqui, ó, ele tem, eu vou ter eles tem, com acento circunflexo. Eu vou ter ele vem, mas eles vêm, com acento circunflexo. Então, isso aqui, para mim, é o gerador aí do que nós chamamos de acento diferencial. Só cuidado, né? Tomem cuidado aí com relação a esse acento diferencial. Por exemplo, se eu tenho isso aqui, ó. Tá vendo? Exemplo, né? Convém e convém. Intervém e intervém. Observe que eles são derivados agora dos verbos ter e vir. Mas aí vem aquela dica que eu falei. O diferencial está sempre no plural. Então, quem é o acento diferencial aqui? Das formas no plural. Assim como aqui o acento diferencial está no plural. Por quê? Porque esse com acento agudo que você está vendo aqui, ó, que refere-se aí à terceira pessoa, ele é acentuado por causa de quê? E agora? Ele é acentuado por causa de quê? Esqueci, professor. Passada, olha, viu como eu falei? Firmeza aí na regra, hein? Porque ele é oxítona terminada em EM. Lembra qual é a regra da oxítona? Oxítona terminada em A, Nossa. oxítona terminada em E, oxítona terminada em O, seguido ou não de S, e oxítonas terminadas em EM e ENS. Então, convém, mantém
e intervém com acento agudo, é regra de oxítona, não é de acento diferencial. Por isso que a minha frase tem que estar na sua cabeça. O diferencial está no plural, porque se tiver no singular, nas formas derivadas, hein, moçada? Nas formas derivadas. É porque ali você está com a regra da oxítona e não com regra de acento diferencial. Outra coisa que eu preciso que vocês relembrem aí, né, para amanhã, é esse cara aqui, ó. Esses caras também permaneceram, né, como acentos diferenciais, tá? Lembra? Por preposição de por verbo. Então, o por verbo vai receber o acento diferencial. Ele pode, presente do indicativo, de ele pôde, pretérito perfeito. Isso aí também vai permanecer como acento diferencial. Outro que ficou, lembra da palavra forma? Cuidado com a palavra forma, porque a palavra forma também poderia ser escrita assim, ó. E depois com a anteposição de forma. Então, cuidado, moçada. Forma vai ser sempre assim. Agora, forma poderá ou não levar o acento circunflexo, porque se tornou optativo para a palavra forma, assim como também nós temos para a palavra demos, né? Também se tornou optativo para a palavra demos, ok? Só que esses acentos diferenciais aí permaneceram, fora os ter e vir. Só que onde há a maior confusão aí? A maior confusão há aí quando você tem as formas relacionadas ao verbo ter, né? E ao verbo vir, por quê? Porque por causa daquela confusão, se vai dobrar o E, se não vai dobrar o E, lembra disso? Quando ele fala assim, ó, eu tenho que tomar cuidado com a forma de usar lá o ele vê, tá vendo aqui? Então esse camarada aqui, ó, é do verbo ver. E esse sim não vai dobrar E, porque está no singular, e vai receber o acento circunflexo. E qual é a regra desse cara aqui? A regra desse cara aqui não é acento diferencial. A regra desse cara aqui é monossílabo tônico terminado em E. O problema é quando ele bota lá o eles vem e o eles vem, onde ele tenta fazer a confusão entre esses dois usos aí. Lembrando que se for o verbo vir e ele usar a terceira do plural, o máximo que eu vou fazer é dobrar o E, mas não tem mais acento circunflexo. Agora, se for o verbo vir, eu não vou dobrar o E e vou manter o acento circunflexo. Então, isso é um gerador de confusão na hora de analisar. Então, ESA, por exemplo, fala assim, acentuado aí pela mesma regra, mesmo motivo. Vamos supor lá que eu tenha na letra A a seguinte sequência, ó, já, cajá, ok? Então, por exemplo, já, cajá e V. Depois eu tenho lá na alternativa bravo. Eu tenho fé, vê e tem. Tá vendo? Aí eu tenho na alternativa chale lá. Pá, céu e dó. E a alternativa delta aí, ó. Eu vou ter café, fé e lê. E na alternativa eco, eu vou ter lê, dó e fé. Qual alternativa você marcaria como mesma regra? Ah, é. A eco. Todo mundo concorda? Sim, Marcaria a eco como mesma regra. Porque eu leio, tu lês, ele lê. Então, monossílabo tônico terminado em E. Dó, a nota dó, por exemplo, ok? Então, eu tenho lá um monossílabo tônico terminado em O. Fé, substantivo, né? Mas fé é monossílabo tônico terminado em E. Então, aqui sim, todo mundo está oriundo de mesma regra. Agora, já e vê é mesma regra. Agora, cajá é oxítona. Ele está tentando te enganar aqui por causa da terminação, já e já. Aí você vai, ó, fé. Então, por exemplo, já é a mesma regra de ver, mas não é a mesma regra de cajá. Fé, vê, mesma regra. Agora, tem, não é a mesma regra. Porque ele é um monossílabo tônico, sim, mas por monossílabo tônico não mereceria acento. Aqui é acento diferencial, ok? Depois, ó, pá,
ok, dó, ok, mas céu não, né? Céu não, por quê? Porque céu é do el, ei, oi. Embora ele seja monossílabo tônico, como monossílabo tônico, ele não mereceria acento. Então, eu estou na regra do el, ei, oi, é regra diferente. E aqui é a mesma coisa, ó, café não é igual a acentuação de fé e nem acentuação de lê, porque fé e lê são monossílabos que merecem acento, e café é oxítona. Então, ele está tentando te induzir ao erro aqui por causa da terminação fé. E aí, a acentuação, então, ficaria totalmente correta com relação à mesma regra. Veja que eu não estou me importando com a terminação. Mesma regra relacionado aí, monossílabos tônicos que merecem acento. Alright, moçada? Tranquilidade? Todo mundo está entendendo isso aí? Sim, professor. Beleza, então, moçada. Olha, com relação aí à fonética, tem mais coisa? Pô, quer ver uma coisa que eu chamo atenção aí para vocês? Eu chamo atenção para vocês de emprego de hífen. Né? Lembra do emprego do hífen? Nova regra para o emprego do hífen. Mas o emprego do hífen, moçada, a gente faz aqui um remember rápido, né? A situação hoje que muito é cobrada em concurso para emprego do hífen, qual que é? É a situação de você lembrar que eu tenho um prefixo, e se esse prefixo ele começa por uma vogal e a palavra começa pela mesma vogal, eu vou colocar hífen, senão não vou. Se o meu prefixo terminou por consoante e a próxima palavra começa pela mesma consoante, então eu vou colocar hífen, senão não. Ah, eu tenho prefixo e a minha próxima palavra começa com H. Eu vou colocar, se começa com H, hífen sempre. Qual a pior situação hoje da nova regra? É se o meu prefixo termina por vogal, tá? O meu prefixo termina por vogal, e a próxima palavra começa por S ou R. Aí o que eu faço? Eu não uso mais o hífen, e eu dobro o R, e eu dobro o S. Então, tudo isso que eu estou falando aqui, por exemplo, né? Como é que a gente poderia ver isso aí na prática, né? Então, na prática, a gente estaria vendo assim, ó. Se eu estou falando aqui, por exemplo, anti-inflamatório. Tá vendo? Por que eu usei o hífen? Porque o meu prefixo terminou pela vogal I e a minha palavra começou pela mesma vogal. Tá bom? Tranquilo? Então, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que separar. Ah, se eu colocar lá, por exemplo, super homem. Por que esse camarada aí levou hífen? Porque o meu prefixo terminou por qualquer coisa, mas a minha palavra começou por H. Então não importa se é consoante ou se é vogal nesse caso, tá? Se a próxima palavra começar por H, eu vou usar o hífen. Mas eu tenho que tomar cuidado com o que eu falei para vocês, né? Por exemplo, contra regra. Tá vendo? Contra regra. Aí agora eu sou obrigado a fazer o quê? Eu sou obrigado a dobrar o R, por isso que eu estou colocando em maiúsculo aqui só para destacar, tá ok? E não separo mais, não uso mais o hífen. Então, observe que o meu prefixo terminou por vogal e a minha próxima palavra começou por R. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que dobrar o R e não uso mais o hífen. Tá? A mesma coisa acontece lá, por exemplo, com micro, saia. Tá vendo? A mesma coisa. Meu prefixo terminou por vogal, minha palavra começou por S e eu vou repetir o S e não vou usar o hífen ali para o prefixo, tá? E aí eu tenho toda essa, né? Então, se eu não estou nesse contexto de terminou por vogal, começou pela mesma vogal, terminou por consoante, começou pela mesma consoante, eu vou usar hífen. Não está nesse contexto, eu não vou usar hífen, mas com um adendo. Cuidado com os dois últimos exemplos ali de contra-regra e microsaia, que pode levar você ao erro, tá? Primeiro, porque ele pode criar dois tipos de erros. Colocar o hífen, que não é o caso, ou não dobrar o R, que também não é o caso, ok? Porque aí ele estaria tentando te induzir para quê? Ah, terminou por vogal e começou por consoante. Não usa hífen. Ah, beleza. Só que consoante é essa? E como que o meu prefixo terminou? Ele terminou por vogal? E como que a minha palavra está começando? Começou por R ou S? Então eu sou, né, obrigado a dobrar o R ou dobrar o S e não usar o if. E aí depois eu tenho aqueles usos com as palavras vice, ex, os prefixos, né, co, que vão sempre usar ali o hífen, né, mal e bem, tá? Então, bem-vindo. Então, o bem sempre usando o hífen, o mal nem sempre vai usar o hífen. Então, mal educado, né, mal educado é mal educado, ok? Não se usa hífen nesse contexto.
E aí, se cair palavra composta, o bisuzinho da palavra composta é, essa palavra composta é nome de planta? Não. É nome de bichinho? Não. Então, o natural seria não usar o hífen. Algumas palavras consagradas pelo uso mantiveram, que é o que você tem que conhecer. Agora, por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês, e vocês me ajudem aí para também essa mentoria não ficar monótona, né? Vocês me abandonaram, não quiseram nem colocar a câmera, estou aqui me sentindo abandonado, né? Mas vamos lá. Se eu chegar para você e falar assim, pô, tô com vontade de tomar um copo de leite, como é que eu vou escrever copo de leite? Com hífen ou sem hífen? Sem hífen. Sem hífen, ok? Mas se eu estiver me referindo à planta, à flor, copo de leite, tem que ser com hífen. Entenderam? Sim, senhor. Bom, moçada, eu acho Professor, que... Pois não. não peguei essa parte, não. Então, porque copo de leite não é prefixo, né? Copo de leite não é uma palavra simples. Copo de leite é uma palavra composta. Você tem o substantivo copo e tem o substantivo leite. Então, ela é uma palavra composta. E a regra para a palavra composta não é a mesma para prefixo, tá bom? Essa que eu acabei de falar aí, que se terminou por vogal, começa por vogal, eu uso hífen, isso é para prefixo. É uma palavra simples, lembra? Processo de formação, palavra simples. Mas se for palavra composta, a nova regra ela não foi muito clara. A nova regra ela diz assim para você, ó, se fosse seguindo a risca, ela seria excelente, porque ela falaria assim, ó, se o substantivo composto, né, se a palavra composta ali, ela foi designada para planta, né, para botânica, dar nome para flor, para planta, ou para fauna, né, dar nome para os animais, você usaria, vai usar, não é usaria, você vai usar. Então, por exemplo, mico-leão dourado, tá vendo? Peguei, professor. Lembrei. Okay? Então, isso é nome de bichinho, por exemplo. Aí, por isso que eu falei, ó, eu acho que tem uma planta que chama bico de papagaio. Eu acho que tem uma planta que chama bico de papagaio, que é uma planta que realmente parece um bico de papagaio. Você vai escrever com hífen. E se ela for o nome científico de uma planta, aí que você vai manter o hífen mesmo. No caso de copo de leite, eu teria duas possibilidades aí para copo de leite. O copo de leite sendo a ideia de um copo com leite dentro, esse não vai hífen. Agora, o copo de leite, que é a planta, a flor, esse vai hífen. Entendeu? Entendi, professor. Ok? Beleza, moçada? Bom, eu acho que para fonética, moçada, essa ideia aí do ditongo, tritongo, hiato, né? A separação entre ditongo, tritongo e hiato. Outra coisa que eu chamo a atenção, vou até voltar aqui, vamos voltar aqui pro nosso contexto aqui, porque lá naquela parte de ditongo que eu estava falando com vocês, vou voltar aqui em cima, a designação de ditongo aqui em cima, né? Ditongo, semivogal, vogal. E eu vou chamar a atenção aqui para um grupinho que... Vou escrever aqui no cantinho, deixa eu separar aqui. Cuidado com isso aqui, lembra disso aqui, ó? Lembra disso aqui? Outra, ó. Ok? E o próprio que tá lá, ó. Minguam que tá lá, ó. Você tem que relembrar isso aqui, que quando você representa esses camaradas foneticamente, ó, o T vai estar com som de T, o A, M vai estar um A com um tio em cima, o B vai estar com som de B, o E vai estar com som de E, mas com um tio em cima, porque vem um M depois, então ele vai trazer o som nasal. Só que aquele M que está lá no final, ele recebe um som de I, a mesma coisa do ontem ali, ó. Aquele ON que você está vendo lá vai ser um O com um tio em cima. Ó. O T com um som de T, o E com um tio em cima, porque depois dele vem um M, então ele vai dar o som nasal, mas ele vai receber um I no final. O Mingon que você está vendo lá, ó, o M com som de M, normal. O IN que você está vendo lá vai ser um I com tio em cima. O G com som de G, normal. Aí você não fala gan, né? Você fala guão, guão, guão. Então o U é pronunciado. O A vai ter um tio em cima e depois vai vir um som de O no final. Por isso que você diz que nessas palavras aí, no final dessas palavras aí, você tem encontros vocálicos. No também, no final dele, você tem um ditongo decrescente nasal. No ontem, no final dele, você tem um ditongo decrescente nasal. No minguam, no final dessa palavra, você tem um tritongo nasal. E aqueles as, e, né, que estão aparecendo ali com tio em cima, o O com tio em cima, aquele é o famoso dígrafo vocálico, né? Porque você está vendo duas letras, mas dali está saindo um único som, moçada. Vocês lembram disso?
Sim ou não? Sim, professor. Beleza? E Bom, o dífono é... O Dífono. é... Dífono, né? É quando você tem o X com som de KS. Lembra do táxi, né? Lembra? Táxi, expert, tá? É o X com som de KS, né? Aí você vai estar vendo uma letra, mas dali vai estar saindo 2 sons. E aí ele gera, para nós, foneticamente, um encontro consonantal, que é o KS. Beleza, moçada? Então, acho que de fonética aí a gente bateu quase todas as gaivotas possíveis aí para amanhã. E aí, mais alguma dúvida? Mais alguma coisa que tá nebulosa aí para vocês? Ó, independente de se a gente vai discutir mais alguma coisa ou não, uma coisa é fato, moçada. Uma coisa é fato. Antes de naná hoje, tá? Antes de naná hoje. Olha lá, por favor. Formação das palavras, moçada. Derivação regressiva, derivação imprópria, prefixal, sufixal, principalmente a parassíntese. E na parte de palavras compostas lá, olha o hibridismo também. Por quê? Porque a ESA, ela gosta, como já caiu em anos consecutivos aí a palavra bicicleta, né? Acrópole, apogeu, tá? Então são relacionadas aí ao hibridismo. O que é uma derivação regressiva, que é aquela deverbal, né? O combate, o arranjo. O que é uma derivação imprópria, que é a troca da classe gramatical sem mexer na estrutura da palavra. Para isso eu preciso de um contexto ou o processo de substantivação através do artigo. Então, moçada, isso aí tem que olhar, pô. Pega o meu material, tem a rela de hibridismo, dá uma olhadinha, tá bom? Porque a chance disso aí cair amanhã é grande, é grande. E já faz tempo que vocês não olham isso aí, né? Tá bom? Então, essa é a dica que eu dou para vocês para parte de formação de palavras, ok? E sem contar que a ESA, de vez em quando, gosta de trabalhar um pouquinho com estrutura, né? Radical, vogal temática, desinência. Então, dá uma lida nesse material rápido ali, en passant, até no seu próprio, na sua própria gramática. Talvez seja mais interessante você olhar rapidamente a sua gramática, porque vai estar de acordo com a sua bibliografia, tá bom? Ok? E aí, moçada? Fora essa minha dicasinha aí, que eu acho que vai ser importante, porque né, a gente sabe que a ESA gosta de pedir isso aí. Mais alguma ideia que vocês gostariam de trabalhar? Pois não? Eu tava fazendo uma questão da ESA, daí caiu uma de concordância, falando do só. Daí eu não entendi, não peguei muito. Aí eu fui olhar no material e não consegui entender. Tá, vamos lá. Vamos então, rapidamente aí, versar um pouquinho aí sobre esse uso do só na ideia da concordância, tá bom? Moçada, quando se fala então em concordância verbal, ok? O que eu tenho que ter em mente aí para a concordância, seja ela verbal, seja ela nominal? Vamos falar aqui do aspecto mesmo de concordância, ok? Nesse aspecto de concordância, essa ideia do só aí com sentido de somente ou com sentido de sozinho que você tem que ter em mente, tá ok? Então eu vou dizer assim, ó, os alunos ficaram e aí eu quero dar uma qualidade aqui, então eu vou dizer que eles ficaram sozinhos, tá vendo? Na sala. Tranquilo aqui? Qual que seria a classificação aí desses sozinhos aqui? Morfológica, a classificação morfológica. Adjetivo? Adjetivo. Deu para entender que esse cara é adjetivo, né? Porque sintaticamente ele seria para nós o predicativo, tá bom? Então, o que ele é para a gente aqui? Ele é o nosso adjetivo. E aí, se eu quiser representar ele por uma única palavra, que seria a ideia do só, então eu escreveria assim, ó, os alunos ficaram sós na sala. Por que a ideia do sós? Porque aqui o sós está sendo utilizado no lugar de sozinhos. Ou seja, você está dando à palavra só o valor de adjetivo. E a gente sabe que o adjetivo ele é extremamente dependente do substantivo que ele faz referência. Então, por que ali virou sozinhos? Porque eu estou falando de alunos. Por que ali ficou sós? Porque eu estou falando de alunos. Então, essa é a temática de quando você for usar a concordância para a palavra só. Eu tenho que entender no contexto se aquele só tem o valor de sozinho, portanto, adjetivo, portanto, variável. Ou se aquele só está com valor de somente.
Porque se o só tiver com valor de somente, então ele vai ser advérbio, portanto, invariável. Então eu vou dizer assim, ó. Olha essa outra frase aqui, ó. Ô, professor, tem a frase aqui que eu encontrei do exercício. Vamos lá, pode falar então. Na verdade, eu coloquei E, mas é a D. Permitam-me que as deixe só. Permitam-me que as deixem ou deixe. Deixe. Opa, já escrevi errado aqui. Deixe. Aí agora, Maísa, se eu fosse usar um adjetivo aqui, você usaria o quê? O adjetivo, não a palavra só. Você fosse usar o adjetivo, você usaria qual aqui? Você acha que aqui tá com valor de somente ou tá com valor de sozinha? Acho que sozinha. Só que, veja, se eu escrever aqui sozinha, não faz sentido. Então tem que ser sozinhas. Por quê? Por Ó o causa do referente. objeto no plural. Ó, isso, ó o referente delas aqui. Ó. Então, se eu fosse usar o só, permitam-me que as deixe sós. E não só. Ah, sim. Por quê? Porque, mais uma vez, você vai ter lá o sós sendo, né, equiparado aí a sozinhas. Tá vendo? Então, você está dando à palavra só o valor de adjetivo. Percebeu? E aí, não é porque ele é adjetivo eu vou variar. É isso que, né, eu sempre ensino a vocês. Não é porque só é adjetivo que ele vai para o plural. Ele vai ao plural porque tem um nome plural ali. E ele, se fosse o adjetivo sozinho, não iria só ao plural. Ele iria para o feminino plural, como a gente colocou ali. Deu para entender agora? Sim. Agora, vamos supor que eu tenha a seguinte frase aí, ó. Né? Vamos supor que eu tenha a seguinte frase aí, ó. Só os estudiosos passaram. E agora? Concorda comigo que eu poderia dizer assim, ó? Apenas? Poderia ou não poderia? Poderia não dizer Somente somente? também? Claro. Então agora o que é que você sabe? Agora você sabe que só está sendo, né, equiparado aí à palavra somente. A palavra apenas. Então você está dizendo que só tem valor de advérbio e, portanto, invariável. Mesmo que, né, os estudiosos sejam eles, eu jamais vou usar um sós ali, porque não estou me relacionando ao nome estudiosos. Tá vendo? Ah, professor, mas se eu quisesse dizer que os estudiosos passaram sozinhos, poderia dizer assim? Poderia. Só que se eu fosse fazer isso, eu teria que escrever assim, ó. Sós, vírgula. Tá vendo? Eles passaram na prova, por exemplo. Ok? Aqui em cima, para ficar bonitinho, eu posso colocar aqui na prova. Deu para entender agora por que que ali eu botei sós e por que que eu fui obrigado a colocar aquela vírgula? Porque aquele só não é mais advérbio. O que eu quis dizer com essa frase de baixo aqui agora foi o seguinte, ó. Eles passaram na prova e estavam... Tá vendo? Mas aí eu tenho toda uma estrutura para entender que isso aqui é predicativo e não advérbio. Olha a presença da vírgula ali, dizendo que aquele termo ali não deveria estar ali, deveria estar depois da prova. Pessoal, se tivesse lá, ó, eles passaram na prova sós. Perfeito. Ó, eles passaram na prova sós.
com o mesmo valor. E eles passaram na prova sozinhos. E agora, ficou mais claro? Sim, professor. Ajudou? Peguei aqui. Muito. Belezinha. Finalidade cumprida, então. E aí, mais alguma dúvida aí, moçada? Agora, é claro, né? Se a gente for fazer, né? Ficaríamos aqui até meia-noite para fazer toda a matéria passar aí, né? Por isso que eu estou sendo pontual. Se você tem uma dúvida que está nebulosa para você. Mas assim, olhando aí a prova do ano passado, a prova do ano retrasado, né? A gente sabe que vai ter um padrão mais ou menos. Qual o padrão? Pô, questão de acentuação é um padrão. A questão aí de formação aí também é um padrão da ESA. Se ela tentar copiar a estrutura que ela organizou o ano passado, então eu vou ter mais questões de texto. E como anda a sua interpretação de texto? Então, dá uma reforçada nas ideias de interpretação de texto aí também. Isso se ela mantiver o padrão do ano passado, virão mais questões de texto. Assim como virão mais questões de literatura também. Então, o que eu falei, moçada, o português não está só sendo formatado pela gramática. Pelo contrário, está até aumentando um pouquinho mais a ideia de interpretação de texto, a ideia de literatura. Então, bom fazer uma revisãozinha também de literatura aí. Por isso que não dá também para a gente ficar o tempo todo aqui, porque dá para você ainda dar uma olhada nos principais tópicos aí da literatura, ok? Mas, aí, moçada, o resto, eu acho que a gente trabalhou aí com afinco, né? Então, a questão de concordância, aquela ideia da concordância verbal, moçada, lembre-se, moçada, se a concordância é verbal, procure o sujeito. A dica é, concordância é verbal. Se não for um caso muito específico, cadê o meu sujeito? Ele é singular, verbo no singular. Ele é plural, verbo no plural. Mas ache o sujeito corretamente. Mas aí ele pode cair numa daquelas regras específicas, né? Do sujeito sendo pronome relativo, que ou quem. O meu sujeito representado por pronomes indefinidos, plural, seguido de de nós e de vós. O meu sujeito é representado por nome próprio que só existe no plural. Lembra que a gente fez uma aula de bibliografia sobre isso? Aquela ideia lá de Os Lusíadas, se o teu autor aceita ou não. Certo, moçada? Então, assim, preparado vocês estão. Mas essa matéria aí, ó, fonética, essa parte de estrutura da palavra, formação da palavra, ela tá um pouquinho mais, né, mais lá atrás. Então, faça uma revisãozinha desses assuntos, como eu falei para vocês, sem desespero. Pega aí a sua gramática, ou pega o meu material, pega mesmo a sua apostila. Deixa eu dar uma relembrada aqui quais são os processos de formação de palavra. Deixa eu dar uma olhada aqui o que é o tal do hibridismo, o que é a derivação regressiva, a derivação imprópria, quais são os exemplos principais aqui de parassíntese. O alistar, por exemplo, é um exemplo aí clássico de parassíntese, né? E também, deixa eu relembrar aqui, o que é a desinência nominal, desinência verbal, para que elas servem, o que é uma vogal temática, o que é uma palavra atemática, aquela revisão rápida, porque é rápido, é um assunto curto, só olhar mais os exemplos ali para relembrar, você vai relembrar, tá bom? E aí, moçada, período simples, período composto. Se você olhar o ano passado, não foi muito cobrado isso, né? Ok? Deixa eu ver aqui se eu tenho a prova do ano passado. Eu acho que eu tenho a prova do ano passado aqui. Beleza. Então tá lá, ó. Aqui tá o texto, né? Então aqui, o autor personagem decidiu iniciar sua narrativa pelo fim, pois. Então, tá aí. Uma questão de texto. Qual a diferença entre autor defunto e defunto autor? E aí, embora isso aqui esteja relacionado aí, né, aquela diferença de posição de adjetivo, lembra que é o exemplo até que eu usei em sala, não sou um autor defunto, mas realmente um defunto autor. Então, lembra, eu sou um cientista japonês, mas um japonês cientista. Então, esse raciocínio morfológico da mudança na posição com mudança de significado, né, ele vai ajudar você a interpretar esse texto, mas são duas questões aí de interpretação de texto. 17. Nesse trecho do livro Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis, o autor-personagem faz uma comparação com Moisés. Essa comparação é baseada em ambos. Interpretação de texto. Então, 3 questões de interpretação de texto. Depois, observe. O bom escritor sabe, aí ele fala, se o termo escritor fosse colocado no plural, quantas outras alterações seriam necessárias? Aí aqui é questão de gramática. Já começamos gramática plural, né? Classes variáveis, então quem é artigo pode ir para o plural, quem é adjetivo pode ir para o plural, quem é pronome, se for pronome adjetivo pode ir para o plural. Dependendo do pronome substantivo, porque ele está substituindo um elemento que iria para o plural, ele vai para o plural também, e aí aquilo que a gente já discutiu, tá bom? Então, dentre as palavras destacadas é um advérbio, olha aí, morfologicamente. Então, 2 questões de análise morfológica, flexão de palavras. Essa questão foi anulada, eu acho que, se não me falha a memória, o ano passado, tá? Porque eu tenho aqui, tá vendo? Ó, da família, só elas 2 estão vivas. Então, somente elas 2, tá vendo? Olha aí, Maísa. Tá vendo o só sendo empregado como somente? Deu para perceber?
Sim, professor. Ok. Então, E aí a final também é advérbio, pô. Essa questão, se não me falha a memória, ela foi anulada. Tá? Mas tá aí, né? O uso de advérbio. Depois, aí vem o até esses também, versos. professor. Então, até é preposição, tá vendo? Até Maria chegou atrasada, tá? Na verdade, aqui eu poderia pensar que até, aí, né? Até Maria chegou atrasada, mas o até não é advérbio, né? O até é preposição. A, Preposição. ante, tá vendo? A, ante, até, após, ok? Depois, ó, vem olha aí, ó, olha o que eu falei para vocês, ó, literatura. Então, nós estamos aqui com 3 questões de. Então, nós começamos aqui, ó, interpretação de texto. Eu estou me baseando só na do ano passado, tá? Bom olhar também as demais. Mas interpretação de texto, até agora, 3 questões. Confere? Vamos de novo aqui, ó, a questão 15, a questão 16 e a questão 17. Então, 3 questões de interpretação de texto. Aí depois, gramática pura mesmo. A gramática pura eu tô com a 18 a 19. Aí depois vem questão de literatura. Beleza. Observe o enunciado abaixo. Ele é o cara. E de acordo com o texto, analisa afirmações abaixo. Ou é um artigo definido, ou é um artigo indefinido. Ele é um pronome, a expressão cara é característica da linguagem informal. Opa, então mais uma questão aqui de gramática. Não tem nada a ver com interpretação de texto. É gramática pura aqui. Okay? Aí depois, leia a seguir os versos de João Cabral Melo Neto. Olha aí, ó. O valor semântico correto para a expressão destacada sublinhada é. E aí vem. Aqui eu atribuo essa questão à gramática, tá? Porque essa ideia de retificação, essa ideia de inclusão, então é valor semântico. Semântica é gramática. Então atribua mais uma questão de gramática aí, tá ok? São exemplos de verbos irregulares, menos, cuidado com essa palavrinha, né? Pelo amor de Deus, eu chamo atenção, cuidado com exceto, não, correto. Destaque sempre essa palavra lá no dia da sua prova, que é amanhã, tá bom? Mas aí, ó, questãozinha procurando o verbo irregular, pô. Então, é o que eu falei para vocês, a ESA ela não é elucubrada. A pessoa, você errar porque não sabe achar um verbo irregular. E assinale a alternativa em que os vocábulos obedecem às mesmas regras de acentuação. Olha lá que eu falei para vocês. Regra de acentuação gráfica. Qual que é o padrão da ESA normalmente? Ele apresenta para você uma sequência de palavras e depois fala o que é igual ou o que é diferente. Tá? Então, tá aí, ó, regrinha de acentuação gráfica. Mais uma questãozinha de gramática. Depois, observe a tira do Calvin a seguir. Aí o texto ali, função da linguagem. Embora isso aqui, né, isso aqui não é relacionado à interpretação de texto, isso aqui é relacionado à gramática, tá? Funções da linguagem é estilística. Essa parte aí de figura de linguagem, funções da linguagem, tem todo sentido para trabalhar com literatura, com interpretação de texto, mas é gramática, então mais um pontinho aí para gramática. Depois, marque a alternativa que classifica a palavra abaixo quanto acentuação, respectivamente. Olha aí, mais uma questão de acentuação gráfica, ó, 2 questões de acentuação gráfica na mesma prova. Depois, leia um fragmento da carta de Pero Vaz de Caminha a seguir. A imagem é meramente ilustrativa. Aqui é uma questão de interpretação de texto, tá? Aqui ele não está evidenciando aqui nada sobre... Ó, nesse trecho, o relato de Caminha alinha-se ao projeto colonizador da coroa portuguesa para a Nova Terra, pois essencialmente é a interpretação de texto. Mais uma questãozinha para interpretação de texto. Talvez esse fragmento da prova aqui está faltando a última questão. 28. A minha acaba na 27. A 28 é interpretação também. É a interpretação? Beleza, Não, então. senhor, literatura. É um poema de A Moreninha, Joaquim E aí Manuel de ele Macedo. faz pergunta de literatura ou de interpretação de texto? Mas está relacionado com interpretação. Fala para mim a questão aí, por favor. Ele Não, dá um poema ele aqui. dá o poema e qual é a pergunta, por favor? A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, é o primeiro romance do romantismo brasileiro. Uhum. Nessa passagem, evidenciam-se as seguintes características desse movimento. Ah, não, isso é literatura. Literatura. Isso é literatura, tá? São as características do romantismo, ok? Então agora bateu, né? Então eu tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Agora sim. Agora vamos lá, tá? Deixa eu voltar aqui para vocês. Vamos lá então, moçada, olha aí, ó. Então das 14 questões aí, olha só como a ESA mudou um pouco. Quer dizer, mudou um pouco. Na moral, não mudou muito, né? Porque, nossa, ó, né? Ela cobrava 2 questões de interpretação de texto e 2 questões de literatura. Esse era o padrão da ESA. Ela aumentou um pouquinho o número de questões de interpretação de texto. Então, foram 4 questões de interpretação de texto e 2 questões de literatura. Moçada, isso é muita coisa. De 14 questões, 6 são de literatura, estão entre literatura e interpretação de texto. Então, por exemplo, se a ESA amanhã colocar 3 e 3, ela manteve o padrão, tá vendo? Botar 3 questões de interpretação e 3 questões de literatura, ou seja, a literatura tá pesando, pô. Então, por isso que eu falei, não negue literatura.
Se você tiver um tempinho hoje ainda de fazer os principais movimentos literários aí, ó, pega um resumão dos principais movimentos literários e dá uma lida, pô. As principais características do romantismo, né, do modernismo, tá? Do barroco, que são principalmente o barroco, né, que teve uma influência grande aqui no Brasil, né? Bom, cara, é bom dar uma olhada nisso aí, né? E aí depois nós temos 8 questões, né? 8 questões de gramática. Então, o peso maior ainda continua sendo a gramática. E agora? Mas o peso maior foi a da gramática. Vocês viram questão de oração? Não viram, né? Vocês viram questão de regência? Não viram, mas não quer dizer que não vai cair. Amanhã pode cair uma questão de crase. Ao invés de cair em 2 questões de acentuação gráfica, ele pode puxar uma questão de crase, ele pode puxar uma questão de pronome relativo com função sintática, pode puxar uma questão de período composto, as conjunções. Então, a gente tem toda essa probabilidade aí, né? Mas a ESA, né, o que eu falo, ela gosta mais dessa parte aí de acentuação gráfica, dessa parte inicial de formação de palavra, de estrutura. Por isso que eu falo, dá uma revisada nessa estrutura aí, porque o ano passado, por exemplo, não caiu. Ele repetiu, né? Praticamente ele usou, das 8 questões que ele cobrou, 4 questões foram iguais, pô. Iguais que eu digo assim, no assunto, né? 2 questões trabalhando flexão de palavras. Naquele primeiro fragmento ele falava, colocando no plural quantas sofrem alteração, ou seja, quem é variável aqui pode ir para o plural, e a outra onde tem um advérbio, e ainda anulou a questão ainda. Mas onde tem um advérbio. Então, são questões relacionadas a classes de palavras, variáveis e invariáveis. Depois, né, a questão ali também simples, né, dos outros assuntos, tá, que de gramática aqui, que foram aí a parte de uma questão de estilística, né, significado ali de uma expressão, e as 2 questões de acentuação gráfica. Então, não tem tanto mistério assim não, moçada. Em curtas palavras, dá pra ir bem amanhã na prova da ESA, na parte aí de português, hein? E faz diferença, porque muita gente vai mal. Muita gente vai mal porque desprezam o português, né? E eu falo para vocês, né? Sem demagogia, mas também sem arrogância, vocês foram preparados para uma prova bem mais difícil. Podem ter certeza disso, tá? Vocês têm condições de fazer uma prova de português bem elevada. Pois não. Eu fiz a da IAR, né? E tipo assim, eu errei 7. Só com aquela que a gente aprendeu, né? Desde junho. Sim. Aí agora com os períodos simples eu errei porque a gente não... E assim, deu pra trabalhar bem a gramática, né, na prova da IAR. A prova Não da sei IAR como que vai ser. a prova da IAR é outro contexto, né? Ela consegue. A da IAR você pode ter certeza que ela vai te cobrar sempre a gramática inteira. E ela consegue porque tem mais questões também, né? O número de questões é maior, mas ela tem um padrão de cobrar a gramática como um todo. E ela gosta bastante de crase, de concordância, de período simples, de período composto. Então, ela tem um padrãozinho dela também, né? Certo, moçada? E aí, a revisão ajudou? Muito. Deu mais tranquilidade aí pra vocês? Sim. Professor, eu vou fazer a PM amanhã, né? Pô, já dá uma feriado, né? Legal, cara, bacana. Moçada, eu agradeço aí a presença de vocês, tá? Não dá pra eu também me estender muito, não. Também não tem porquê, eu também não vou cansá-los, né? Porque amanhã é dia de prova, né? Então, vocês têm que descansar também. Não, assim, eu sei que agora bate um nervosismo, né? Pô, eu não vou nem dormir. Não, você tem que dormir, pô. Tem que dormir porque amanhã é puxado, pô. É puxado, é a manhã inteira fazendo prova. Então, é puxado. Então, moçada, ó, assim, cada aluno reage de um jeito. Então, cuidado, né, com o café da manhã que você vai tomar, para não fazer mal para você. Mas também não pode ir sem alimentação nenhuma para você não passar mal lá, desmaiar de fome, né? Literalmente desmaiar de fome, porque quer queira, quer não, queimar a mufa aqui é quase uma maratona, filho. Você fica tão cansado quanto se fosse correr. É cansativo, né? Numa posição só, sentado, cabeça baixa. Ó, então, o que eu aconselho a vocês? Amanhã lá no stand do Veron, lá vai ter um lanchinho para vocês, né? Então, vão lá, peguem esse lanchinho. Então, sempre tem, ali vai ter uma garrafinha d'água, deve ter ali um biscoito, alguma coisa, tá? Mas tá sempre ali atento à prova, tá, moçada? Bateu o cansaço, dá uma cada, respira, tá? Um pensamento ali, tá bom? No mais, eu acredito que vocês estão preparados, tá bom? Acho que fizemos um bom trabalho e isso só tem que trazer segurança para vocês em todos os aspectos de todas as matérias. Certo, moçada? Então, como eu sempre falei para vocês, Deus abençoe vocês amanhã. O que é de vocês já está traçado, já está trilhado aí por Deus, né? Você fez a sua parte, fez o melhor e aquilo que eu falei, repare na caminhada e não só na chegada,
qual foi a sua evolução, o que você melhorou, o que você precisa melhorar, caso não logre êxito. A ideia é que logre êxito, tá bom? E Deus os abençoe. Espero ter podido ajudar vocês aí. E chegou o grande dia, como eu sempre falei. Amanhã é você, um pedaço de papel, uma caneta e as suas orações. Porque é você que tem que tomar decisão amanhã. Mas serão boas decisões, eu tenho certeza disso aí. Tá bom? Moçada, alguém gostaria de falar alguma coisa? Obrigada, professor, por tudo. Nada, que isso. Eu que agradeço aí. Ter alunos como Somente vocês agradecer aí, aí. professor. Opa. Ter aluno como vocês aí é que nos motiva, né? É isso aí. O que nos motiva é ter aí essa vontade, essa garra. E eu agradeço a Deus aí por tê-los conhecido e por ter tentado ajudá-los, tá bom? Moçada, bom fim de estudo para vocês. Não esqueçam de descansar, porque amanhã o combate é forte. Deus os abençoe. E vocês já sabem, né? Aluno que fica parado não obtém sucesso. Moçada, um forte abraço, Deus abençoe. Até amanhã, se Deus quiser, porque amanhã eu vou estar lá para dar um abração em vocês. Tá bom, professor. Obrigada. Boa noite. Nada. Tchau, tchau, moçada. Um Valeu. abraço. Tchau. Toda essa mentoria, se você quiser fazer parte dela, tem um link aí embaixo. Coloque seu cadastro aí que eu posso entrar em contato com você e você fazer parte aí dessa família da mentoria do professor Evan. Moçada, tranquilidade. Outra coisa, se você acha que de alguma maneira esse vídeo colaborou com você ou essa aula colaborou com você em algum aspecto, então compartilhe isso aí nas suas redes sociais, inscreva-se, tá bom? Ative o sininho aí para que as notificações te avisem toda vez que eu postar um vídeo assim como esse. E se você acha que valeu demais, coloca um valeu aí pra gente que isso só vai fortalecer o canal, beleza, moçada? Forte abraço e até a próxima mentoria, se Deus quiser.